Olá, pessoal! O assunto de hoje vai ser, então, depressão, tá? Um assunto muito recente para nós, mas também muito polêmico, né? Que é um dos maiores casos que estamos tendo no século, é um mal considerado o mal do século, né? Em relação a uma doença que está afetando muitas pessoas, mundialmente falando, né? E a maioria das pessoas não sabem o que ela é, como ela é tratada, quais são os sintomas. Talvez você tenha os sintomas e não se diagnosticou porque não sabe como eles são, né? E talvez assim, falando sobre, você vai entender um pouquinho, tá? Como ela funciona no nosso organismo, que sintomas que ela causa e quais são as prevenções que nós temos que ter para não ter, né? A depressão. Então, o que ela é? Ela é um transtorno afetivo. A depressão é um transtorno afetivo que ela se caracteriza por uma tristeza profunda, de longa duração. Então, o indivíduo ele passa a ter uma tristeza profunda com uma duração mais ou menos de 2 semanas para mais. É normal a gente sentir tristeza durante nossas vidas, a gente vai ter sempre altos e baixos, né? Mas a depressão, ela é uma tristeza profunda, diferente de uma tristeza normal que a gente, como ser humano, tem. Ela é muito confundida com a ansiedade também, tá? Que a ansiedade é diferente da depressão, e ela é muito confundida. Mas a depressão, ela traz muita tristeza no indivíduo, ela traz angústia, ela atrapalha no cotidiano atividades que antes, para mim, que tenho depressão, digamos assim, eu não tenho, tá? Mas é um exemplo. Atividades que pro indivíduo, então, assim, que tem depressão, que antes era uma coisa comum, era uma coisa fácil, ou era uma coisa prazerosa, se torna uma coisa difícil, uma coisa não prazerosa, não sente mais prazer pelo que fazia antes. O indivíduo passa a ter, então, dificuldades de dormir, passa a ter insônia, passa a ter ou ele come de mais ou ele come de menos, dificuldade de conversar, interfere na fala, interfere no pensar, no agir, vive negativo, vive reclamando, não tem vontade de mais nada, parece que tá sempre com falta de energia, né? E sempre triste mesmo, é uns sintomas assim, e a depressão ela tem vários tipos, né? Mas ela tem a bipolar, a pós-parto, e mas o indivíduo com depressão, ele tem essa falta também de empatia, tá? Então, assim, um dos principais sintomas que é o emocional, tá? Que eu vou falar para vocês que é a empatia, a falta de motivação, que já citei, tem medos que não tinham, acaba tendo, tudo se torna intenso. O que a gente fala assim, tempestade em copo d'água. A pessoa, então, que é uma coisinha pequenininha, faz que é uma coisa grandona, tá? Ela tem uma sensação de vazio, uma irritabilidade, uma angústia, ansiedade e, inclusive, vontade de morrer, tá? Esses são os sintomas emocionais. Agora, os sintomas físicos quais são? Os sintomas físicos são dores na barriga, azia, má digestão, constipação, flatulência, tensão nos ombros e também tensão na nuca, tá? É bem comum esse sintoma. Dores de cabeças diárias, dores no corpo, pressão no peito e imunidade baixa, tá? Então, esses são os sintomas físicos que o indivíduo acaba tendo devido à depressão, tá? Então, é bem fácil, esses sintomas são bem fáceis, tanto o emocional quanto o físico, são sintomas fáceis de ser diagnosticados, né? Você vai ali diagnosticar em torno de 2 semanas para mais, se você sentir esses sintomas, procurar rapidamente um especialista, porque o especialista que vai realmente dizer se você tem ou não um problema, né?
Mas você pode sentir sim, porque a gente se conhece, a gente sabe o que a gente sente no nosso dia a dia, inclusive a pessoa que convive com a gente consegue perceber a diferença no nosso dia a dia, porque afeta demais o nosso cotidiano, afeta demais o nosso trabalho, o nosso estudo, né? Afeta todas as atividades que a gente costuma fazer. O tratamento, ele então ele pode ser feito por fármacos, né? Medicamentos, ele pode ser feito por terapias e inclusive por atividade física, tá? Que aí que entra, então, eu como profissional de educação física, tá? Acadêmica, ainda cursando, falarei então que entra a atividade física, a importância que tem a atividade física nas nossas vidas, né? Inclusive no tratamento da depressão, tanto para tratar quanto para prevenir, né? O que é a atividade física? Ela proporciona para nós, então, a sensação de bem-estar, a sensação de humor, né? De bom humor, e ela faz a gente se socializar com outros seres humanos. Se a gente vai numa academia, a gente encontra outras pessoas, então a gente vai fazer socializar, conhecer novas pessoas. Enquanto a gente faz uma atividade física, a gente se desliga do resto que nos influencia, a gente consegue ficar desligado de tudo que nos preocupa, então automaticamente a gente dá um alívio para o nosso estresse, né? E ela libera a endorfina e a serotonina, que elas são responsáveis pelo bem-estar e o bom humor do ser humano, né? Ela libera essa substância no nosso organismo. A atividade física, ela é fundamental em nossas vidas. Então, musculação, dança, caminhadas, andar de bicicleta, tudo são atividades que influenciam em nós em não só tratar os sintomas e tratar a depressão durante o tratamento, mas também em prevenir de ter depressão, né? A gente costuma cuidar de tudo menos do nosso psicológico e do nosso físico, né? E a gente tem que cuidar da gente, então, um alerta para todo mundo, né, que está me ouvindo e me assistindo. Cuide-se, cuide-se. E atividade física, ela é fundamental na nossa vida. São ali uma horinha que a gente vai tirar pra gente, no nosso dia, se alongar, se cuidar, né? Mas são uma horinha que vai fazer toda a diferença. Porque o estresse causa depressão, né? Um dos causadores da depressão é o estresse, é a correria, é aquela falta de tempo que a gente não tem pra gente. Então, essa falta de tempo que a gente não tem pra gente que faz com que a gente tenha a depressão também, né? Por muitas vezes não ter um lugar para fugir, um lugar para desligar a mente. E a atividade física, ela proporciona isso para nós. Ela proporciona, quando você vai fazer, por exemplo, uma musculação, você vai se concentrar no exercício que você está fazendo. Você vai desligar a sua mente de tudo que tá acontecendo lá fora, de todos os teus problemas, do teu trabalho, e vai se concentrar apenas no teu corpo, no exercício que você trabalhando naquele momento. É aí que você alivia o estresse, é aí que você alivia toda aquela tensão do teu corpo, né? Então fica um alerta, pessoal, para vocês que estão me assistindo. Exercite-se, cuide-se e exercite-se. Atividade física é fundamental na nossa vida. Procure um profissional de educação física que possa orientar vocês a fazer atividades corretamente e que se encaixe melhor no que você precisa, né? Um abraço, um beijo e que Deus também possa proporcionar tudo para vocês e também cuidar da espiritualidade, né? Que a espiritualidade ela é muito importante para nós também, além de cuidar do nosso corpo, do nosso físico, né? Do nosso emocional, a gente tem que cuidar do nosso espiritual, que não vai ter erro, não. Tchau, tchau, beijos.